aniversário de 139 anos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, inauguramos hoje o podcast Nossa Memória, Nossa História, produzido pelo Memorial da Loucura do Hospital São Pedro. O podcast Nossa Memória, Nossa História é um programa de entrevistas produzido pelo Serviço de Memória Cultural do Hospital Psiquiátrico São Pedro, gravado em uma das salas do memorial da instituição. Aqui abordaremos as questões relacionadas à história por meio de fatos ocorridos que fazem parte de nossas lembranças, nossa cultura, temas que integram a história da psiquiatria no Rio Grande do Sul. Na apresentação, Lia Magalhães e Denis Magalhães. Vamos juntos, participe! O Hospital São Pedro, com 139 anos de existência, é um patrimônio de todos os gaúchos. O Hospital São Pedro sempre foi acompanhado pelos meios de comunicação disponíveis de cada época nesses 139 anos. No podcast Nossa Memória, Nossa História, abordaremos o papel dos jornalistas, profissionais dos veículos e os assessores de imprensa, os interlocutores entre a instituição e a sociedade que documentaram as realidades vividas no hospital com informações publicadas ao longo do tempo, integrando uma narrativa que constitui hoje a história de São Pedro. Apresentando o podcast, eu, Lia Magalhães, e junto comigo na apresentação, Denis Guedes Magalhães. Nossos convidados, a Thaís Miranda, jornalista, repórter da TV Gaúcha, hoje RBS TV, em 1979, também atuou na PAMP e na Rádio Gaúcha, foi chefe de reportagem da TVR Rio Grande do Sul e da Rádio Guaíba. Também foi gerente de jornalismo na Rádio Guaíba. Na função pública, foi coordenador da Assessoria de Comunicação Social da Secretaria Estadual da Saúde e do Meio Ambiente, hoje Secretaria Estadual da Saúde, e atuou também como coordenador de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos do Governo do Rio Grande do Sul. Francisco Aito Vitorino, jornalista, formado pela PUC em 65 e bacharel em Direito pela Ritter dos Reis em 1988. Funcionário público concursado desde 1958. Trabalhou na Rádio Farroupilha, Pampa, Difusora, hoje Bandeirantes, Guaíba e Folha da Tarde. Como funcionário, trabalhou na Secretaria da Administração, Secretaria da Justiça, Secretaria da Segurança, Secretaria da Agricultura, Palácio Piratini e Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, hoje Secretaria Estadual da Saúde, onde desempenhou a função de coordenador de comunicação social. Também atuou como advogado do Departamento do Meio Ambiente, hoje Secretaria do Meio Ambiente, se aposentou em 1997 e ainda atuou como jornalista na Secretaria da Fazenda até 1999. Bem-vindos, é muito bom revê-los depois de tantos anos e recebê-los aqui no Memorial para a gravação do nosso primeiro podcast. A trajetória e a formulação das políticas públicas de saúde mental no Brasil e no Rio Grande do Sul teve muitas fases com avanços e retrocessos. Hoje vamos falar de uma dessas fases marcada pelos diferentes olhares, enfoques, incertezas, controvérsias. Foi a fase de 78 a 2001 que antecedeu a reforma psiquiátrica, momento em que havia a precarização do trabalho, as frequentes denúncias e também quando aparecem os movimentos de crítica à psiquiatria. Estabelece-se a pluralidade e há muitas visões sobre o hospital psiquiátrico. Um período turbulento, em especial no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Muito bem, então vamos começando aqui no bate-papo aqui com nossos convidados. Eu vou lembrar também a vocês que o nosso podcast estão nas plataformas do YouTube, do SoundCloud e também no nosso blog, tá, no Memorial da Loucura. Eu faria então uma pergunta diretamente aos colegas, né, o Vitorino e a Thaís, de como foi fazer jornalismo nesse momento, citado pela Lia. Olha, primeiro eu queria cumprimentar a todos e a vocês em especial por essa iniciativa. Eu acho formidável, né, a gente sempre reavivar a memória sobre São Pedro, que é um patrimônio, né, da sociedade gaúcha. Sobre nós dois, não esqueçam que são dois radialistas. Quando começam a falar, não param mais, né, Vitorino? Por isso que eu vou começar a passar a palavra para o Vitorino, até porque o Vitorino tem muito mais histórias para contar do que eu sobre o São Pedro. Mas eu lembro, assim, tanto como repórter e depois do lado de cá, como assessor de comunicação da Secretaria da Saúde, da incógnita
incógnita, que era o Hospital São Pedro, porque a gente não tinha acesso, porque é um acesso direto, e se ouvia muita coisa que a gente não sabia se era verdade ou não, como por exemplo a questão do choque elétrico. Eu acho que o que mais chamava atenção e que mais a gente era cobrado da imprensa, e eu como repórter tinha curiosidade de querer saber se na verdade existia o tal choque, se realmente davam o choque elétrico, né, nas pessoas para acalmá-las. Mas assim, eu acho que o Hospital São Pedro tem 2 momentos. O antes do programa que o falecido José Antônio Daut gravou, apresentou ao vivo daqui, né, como apresentador da Rádio Gaúcha, e no governo Simão. E o depois dessa fase, porque depois houve uma mudança em relação aos pacientes. Passou-se a começar a perder aquela imagem de que aqui é um depósito de loucos, né? Foi a partir dali, e foi a partir dali também que a sociedade e os governantes começaram a ter mais atenção com toda a estrutura do Hospital São Pedro, né? Não só em relação ao tratamento, mas como também em começar a abrir e começar a melhorar. E a sociedade também começou a mudar a cabeça, né? Porque essa ideia de que tá louco, vai para São Pedro, isso aí é da nossa cultura, estava na nossa cultura. Tanto que virou até piada, né? A gente, quando está entre amigos e alguém faz alguma coisa fora do normal, a gente costuma dizer, pode mandar para São Pedro, vai para Pinhel. São Pedro e a Pinhel são os mais lembrados nisso. E não é bem assim isso, né? O hospital não deveria ter sido depósito de gente, e sim um hospital para tratamento de transtornos mentais. Não é isso, Vitorino? Realmente, eu vou também fazer o cumprimento aqui ao Denis e à Lia por essa iniciativa de deixar a memória de São Pedro viva, né? Embora eu tenha vivido aqui alguns dias na minha infância, não como paciente, mas eu tive um tio que era casado com uma tia-irmã da minha mãe, ele era de Bagé, e ele pegou malária, né? Contraiu a malária, e aqui no São Pedro existia uma ala que faziam o tratamento da malária na época. E ele ficou internado alguns dias aqui, e uma dessas ocasiões, essa minha tia me trouxe aqui para fazer uma visita a ele. E eu tenho na lembrança, até hoje, do lado da cama dele, tinha um senhor que também estava internado aqui e fazia desenhos, e desenhava cartas de jogo, e ele me deu um valete. Até hoje eu lembro aquela cartinha que ele me deu, aquela figura daquela pessoa me entregando aquela cartinha e eu saindo daqui com aquilo na mão, né? Então, isso aí foi lá nos idos de 40, 48, por aí, né? Bastante tempo já. Depois, quando eu assumi a assessoria de imprensa da saúde, foi lá no tempo do Jair Soares como secretário, e logo em seguida o Bonô, e na época o Bonô me convidou para ser o assessor. Anteriormente ele tinha convidado a Carla Irigaray, e a Carla não aceitou porque tinha compromisso no Correio do Povo e disse para mim mesmo, eu não tenho gênio de comandar, não posso comandar ninguém, não sei comandar. Eu digo, bom, eu também não sei comandar, mas vou assumir. E assumi então a assessoria de imprensa da saúde, e ali fiquei e comecei também a vivenciar os problemas da área da saúde na época. E um dos grandes problemas, e eu acho que até hoje continua sendo no mundo inteiro, é a saúde mental, né? Porque todos nós temos sempre um problema de saúde mental. Agora, o normal agora é ser depressivo, né? Todo mundo é depressivo, então agora os medicamentos são diferentes. Mas na minha época, eu me lembro que as pessoas que ficavam prostradas num canto de sala, qualquer coisa, diziam, olha, essa pessoa está ficando louca. Então nós temos que levá-la para o São Pedro. E o São Pedro era o caminho de muita gente. Tanto que quando eu assumi na saúde,
tinha aqui em torno de mais de 2.400 pacientes dentro de São Pedro. Era um amontoado. Quando tu esteve no São Pedro, um dos primeiros contatos foi em que ano? Foi justamente em 1978, por aí, 79, mais ou menos por aí. Né? Contextualizando, deixa eu aproveitar a fala e contextualizar na história as duas informações. A malalioterapia foi uma terapêutica usada que foi introduzida no São Pedro em 1929. Né? E o tratamento consistia em inocular, né, o sangue de uma pessoa contaminada com malária em pessoas com transtornos psíquicos, e isso dava resultado, um bom resultado. Tanto que uma placa de bronze foi colocada no Hospital São Pedro em agradecimento àqueles que ficaram curados pela malária. No Rio Grande do Sul, a gente teve uma dificuldade na década de 40 de conseguir pessoas com malária. Né? Então, Raul de Grilo, que era um médico, conseguiu pessoas numa zona endêmica em Torres e trouxe pessoas com malária para ficarem hospedadas no São Pedro para poder doar o sangue, né, e inocular o plasmodium vivax, que era o chamado plasmodium que era colocado nas pessoas com transtorno. Isso deu resultado e a malarioterapia foi uma terapêutica usada por muitos anos, tanto que começou em 29, como tu disseste, era 1940, e ainda assim estavam sendo usados. Quanto o eletrochoque que o Ataídes também comentou, o eletrochoque era o chamado tratamento de eletroconvulsoterapia, que foi iniciado aqui em 1943. Né? E sim, existe ainda o eletrochoque. A grande controvérsia naquele momento que existia, que levou muitos anos no São Pedro, era a forma como era aplicado. Né? O São Pedro, ele teve um número de pessoas, na época do Vitorino, de 79, nós tínhamos 2.700, mais que 2.700 pessoas, e nós vínhamos numa melhora, porque o São Pedro chegou a ter, do final dos anos 60, início de 70, 5 mil moradores no São Pedro. Né? Então, quando chegou em 79, no final dos anos 70, a gente ainda estava num período de uma população muito grande. Né? E o São Pedro enfrentava problemas estruturais, né, para manter essa população, e também em termos de gestão, né, de como seria. Era um momento bastante difícil naquele momento de estabelecer como seria a vida do São Pedro dali por diante, né, que já havia melhorado, porque 5 mil pessoas, gente, é um número de habitantes de um município quase. E a eletroconvulsoterapia, que ela veio em 43, ela foi uma terapêutica bastante usada e muito positiva. Né? A controvérsia ficava de como que era feita essa... E era um número, sempre foi um número além das possibilidades, né, de leitos do São Pedro, sempre foi. E a forma como era feita. Então, tem... pronunciamentos, a irmã Paulina, que foi a que mais tempo ficou, a irmã que mais tempo ficou, e que as irmãs que chegaram aqui em 1910 e ficaram até 1995, né? E elas chegaram no auge a terem 87 moradoras dentro do São Pedro, elas que cuidavam toda essa população, né? Elas adoravam o eletrochoque. O problema é que elas defendiam, como a irmã Paulina falava, o eletrochoque a seco, né? Que era aquele sem anestesia. E eles viam, e ela dizia, nós fazíamos o quarto, onde um via o outro, né, sendo na sessão do eletrochoque, dessa terapêutica de eletroconvulsoterapia. E isso afetava muito eles, tinham medo. Então isso se refletia, essa dúvida, né? Nós, como também cidadãos, né, repórteres, como dizia o pessoal que leva a história, também ele vem com uma questão cultural sempre presente. E os meios de comunicação tinham essa dúvida do que falar, do que mostrar, do que dizer, sem saber, como tu disseste. Era exatamente isso. O que falar, o que era verdade, o que acontecia de fato, né, dentro da instituição. Era uma outra época, né? A gente Totalmente. sabe. Você imagina atender 5 mil pessoas dentro de um hospital. Não
não tem como isso aí, né? Mas enfim, eu acho que o que faltou na época, claro, é mais transparência, porque a partir se essas irmãs religiosas, se os psiquiatras do momento, se os médicos, enfim, dessem essa explicação e essa revisão, acabaria a curiosidade. O problema é que era uma coisa assim que ficava escondido, e aí tudo que é escondido tem a curiosidade, evidentemente, né? Então esse era o problema, acho que a falta de transparência. E outra, nesse momento aí, o gaúcho não tinha a cultura de que para fazer o tratamento tinha que ter a presença da família, que a presença da família é importante. As pessoas simplesmente largavam aqui e sumiam, né? E hoje a gente sabe que tem que descentralizar, que a família tem que estar junto, tem que estar presente. Tudo isso faz parte do tratamento. Na época não se tinha esse conhecimento. Mas eu acho que esse mistério do choque, ele se deu muito mais em função de não haver uma transparência e não abrir isso para a comunidade, para a imprensa, do que propriamente porque tudo que a gente não conhece a gente condena. A tendência é essa, né? E se criam muitas teorias, e de fato era uma situação que virou depois assim, a grande repercussão dessa controvérsia de como era feito. Hoje o eletrochoque ainda é usado, só que ele é usado de uma forma totalmente diferente. Inclusive aqui no São Pedro, hoje não é feito mais no São Pedro, né? Os pacientes que têm que fazer, tinha que ir para o hospital de clínicas já. E aqui no São Pedro, ele modificou totalmente a forma de ser feito, que passou a ser com anestesia, que foi o que justamente as irmãs, né, reclamavam, porque a pessoa que fazia o eletrochoque, ela às vezes na primeira sessão ela se estabilizava e já saía da sessão já normal falando, ou porque era mais usado em casos de catatonia, esquizofrenia catatônica. E a pessoa às vezes se estabilizava e saía falando. Quando tinha anestesia, elas demoravam um tempo, então as irmãs não gostavam muito disso, né? Assim, demora até saber o que realmente aconteceu, se deu resultado. Mas enfim, a eletroconvulsoterapia, ela é ainda uma terapêutica usada, defendida pelos psiquiatras e tal, mas enfim, a gente ficaria hoje só um programa falando dessa terapêutica, né, que tanta controvérsia teve até nos meios de comunicação. Esses assuntos, né, para quem fazia a pauta, vocês que trabalhavam tanto em veículos como em assessorias, deveriam ter esse desconforto de fazer a pauta, né? Como é que deveriam encaminhar essa pauta, né? Porque é uma coisa difícil de se fazer. E eu achava assim que os veículos deveriam, não sei se deveriam, né? Ou propunham uma sugestão de como fazer a pauta. Porque a pessoa não sabia o que esperar aqui dentro, né? Ele vinha, o repórter antigamente, ele não se preparava, não tinha tantos recursos, né, de internet que tem hoje, né? Hoje, porque essa pessoa, uma pessoa que vai ali, tu vê a vida dela. Então, a nossa pergunta, assim, nossa curiosidade é saber como é que vocês agiam, como radialistas, como jornalistas, né, nos veículos, como é que vocês preparavam essas pautas, preparavam os seus repórteres para fazer em campo essa matéria. Já tem um campo meio, né, cheio de curiosidade, de ideologias, né? Imaginários da sociedade. Esta resposta eu deixo para o Ataídes, que o Ataídes teve uma vantagem sobre o que eu fazia. Eu, quando fui trabalhar na Rádio Farroupilha, eu fazia noticiário. Eu era redator de notícias e foi ali que o falecido Floriano Corrêa, numa bela noite em que faltaram o Heitor Mendes e o Petrônio Cabral, que eram os locutores do jornal Falado da Noite, o Floriano Corrêa me pegou e disse: tu vais ler o jornal. E era mais de meia hora na época o jornal, porque tinha noticiário local, noticiário nacional, noticiário internacional. Era um senhor jornal. E eu entrei para a cabine tremendo e comecei ali a minha vida de radialista, de locutor. Passei então a fazer locução, depois fui para a Pampa, etc. Mas quando eu fui para a Folha da Tarde e Rádio Guaíba, eu fiquei para o esporte. Eu me dediquei à área de esporte. Então o esporte sempre foi mais suave, não é? Enquanto nós estávamos tratando lá
de uma fratura de um jogador ou uma lesão qualquer lá de um jogador, o Hospital São Pedro aqui estava em polvorosa com uma série de pacientes e problemas maiores. Então eu acho que o Ataídes, que teve uma equipe na mão, poderia dizer melhor isso aí, como pode funcionar. Sem dúvida, despreparo total, né? Desconhecimento total. Eu fui chefe de reportagem, toda vez que eu ia encaminhar um repórter para fazer uma reportagem sobre São Pedro, não dava praticamente orientação nenhuma. Olha, tu vai lá e vê o que tu consegue. Era isso que se dizia. Não tinha uma pauta, né, com sugestões de questões para abordar, porque eu repito, é um assunto totalmente desconhecido de qualquer jornalista, né? Então a gente nunca buscou uma assessoria de um médico, então a gente comia na mão assim, das entidades AMRIGS, Sindicato dos Médicos, Associação dos Funcionários do Hospital São Pedro, conversava com um enfermeiro aqui, outro ali, aí tudo que vinham e diziam para a gente aceitava como verdade e ia cobrar das autoridades aquilo. Então assim, não tinha porque como hoje, um embasamento, né? E eu notei isso também como chefe de comunicação social da Secretaria da Saúde, que os repórteres chegavam para mim no programa e queriam saber, olha, eu tenho aqui a informação de que está acontecendo isso assim no Hospital São Pedro. E se ele ouviu lá de um funcionário daqui descontente com alguma coisa, ou com algum médico, com algum interesse, porque sabe que, como dizia o Brizola, né, os interesses estão sempre por trás das questões. Então, assim, era muita lambança que chegava na imprensa e a imprensa saía atrás para ver se aquela lambança era verdade ou não, mas sem nenhum conhecimento sobre atendimento, sobre psiquiatria. Essa questão do choque, por exemplo, que a Lia está falando, que é como é que é o nome? Eletroconvulsoterapia. Veja só, até hoje é usado, é sinal de que funciona, dá resultado. Só que o que chegava para a gente que dava um choque, assim, pegava 2 fios de luz, encostava na pessoa para a pessoa levar aquele choque, assim, né? Sempre as informações que chegavam para a imprensa sempre eram as piores possíveis. E como é que um repórter mal informado, que não sabe, vai passar isso para o público dele, para o leitor dele, para o ouvinte dele? Ele vai passar de uma forma equivocada e aí causa aquele pânico todo. Distorce a informação, na verdade. Existe um trabalho, tem bastante trabalhos acadêmicos hoje que fazem análise, né, da atividade do jornalismo na questão do transtorno psíquico. Por quê? Porque para veículos, principalmente de comunicação, o que vale é a audiência e o que as pessoas querem ouvir. E geralmente esse assunto ele vem junto com muitas curiosidades, né? Porque a pessoa que apresenta um comportamento diferente gera uma curiosidade, uma fantasia, né? Que às vezes na reportagem a gente viu em várias análises que a forma do repórter se comportar às vezes não dava valor até a fala até do paciente quando era entrevistado, que merecia às vezes ser ouvido, como se ele não dava confiabilidade às informações que o paciente dava só porque ele tinha algum transtorno psíquico. E às vezes o tratava de uma forma infantilizada, né? Então era uma forma irônica ao que ele dizia. Observações que eram feitas até mesmo na frente do paciente, como se ele não fosse entender aquilo que era dito. Então observações que os próprios profissionais e os repórteres faziam na frente, principalmente nos documentários, né? Que eram os que vinham e às vezes não sabiam exatamente o limite da ética, né? Naquele momento, quando se tratava das questões de transtornos, né? Transtorno psíquico. Então mostravam aquilo o que a audiência queria ver, né? E a falta de uma informação correta, porque se eu sair daqui agora e for contar uma história para alguém, eu vou contar a história de acordo com o que eu sei. Sim. Agora, se eu não tenho uma informação correta, eu vou repassar essa informação de forma correta, quer dizer, né? Então eu acho que todos os lados falharam. Não sei se tu concorda, Antônio. Eu acho que a direção do hospital, os psiquiatras, a Secretaria da Saúde, todo mundo falhou no sentido de não abrir mais. Mas também se tinha medo de abrir mais, porque a gente não sabe, né? Desconhecimento, né? Desconhecimento, né? Desconhecimento
a gente põe discussivamente fica com aquele problema, pô, como é que eu fazia a coisa, né? E o comprometimento, né, do profissional de contar uma coisa que seja verdade. Isso aí, a nossa maior preocupação sempre foi isso, na assessoria, né? E aqui também tem que ressaltar uma coisa. Vê bem que nós estamos falando, eu falei da década de 40, né? Depois eu começo a trabalhar na saúde em 1974. 30 anos depois. Né? Mas vejam quanto tempo decorreu isso aí. E de 74 até hoje, 2023, né? 29 de junho de 2023, o que mudou neste mundo? Não é? Até mesmo aqueles que eram loucos ficaram sãos, e os que estão sãos ficaram É verdade. Assim, ó, nessa época, por isso que a gente fala que essa época, para questões de reportagem e do papel do jornalista, foi extremamente difícil, justamente pela falta de informação e pela cultura que a gente trazia em relação aos transtornos e aos doentes, né? Eu não quero ficar apontando culpados, mas eu acho assim, a gente sempre fez o que a categoria médica nos orientava. Sim, então eu acho que o mundo psiquiátrico, da psiquiatria, é que estava equivocado, né? Porque nos passava essa orientação, olha, não, né? Então eu lembro que nunca se fez nada que não tivesse primeiro o conselho dos psiquiatras do hospital, né? Então, assim, a Sociedade de Psiquiatria, na ocasião, recomendava isso. Então, a gente fazia isso, porque como é que a gente vai ir contra a ciência, né? Se eles estão dizendo que houve muita mudança, né, nesse período aí, né? Desse período para cá, né? Sim. Depois que começou a entrar a questão da reforma Mas, psiquiátrica, então as coisas começaram a mudar, né? A visibilidade foi maior, né? As informações eram maiores, eram mais abertas, tanto para o público como para o próprio profissional que atendia. Mas a questão do saber médico e da questão de como eram as gestões nas instituições psiquiátricas era uma controvérsia desde a inauguração do hospital, porque existia a visão do médico e havia a forma de administrar, né, que não iam na mesma linha, né? Isso desde a inauguração, aliás, desde o surgimento da condição do hospício, que veio de uma escola francesa para ser uma coisa bem mais humana, e de fato era, gente, a proposta era para ser humana, e foi dentro daquela, a gente sempre dentro da questão psiquiátrica, a gente tem que contextualizar na história, né, como as coisas aconteceram, porque acompanhou durante todo esse período uma questão cultural, né? Então, antes dos hospícios, os loucos viviam nas ruas, né? Quando veio os hospícios, ele veio uma proposta de asilamento e tratamento, mas veio junto a questão, dentro da questão científica, o saber médico estava envolvido quando houve a proposta de hospícios, que veio da proposta lá de Pinel, de Esquirol, enfim, baseado nas escolas. A primeira tese científica sobre como deveria ser o tratamento no Brasil foi baseado nos textos de Esquirol, e foi em 1837. O primeiro hospício é de 1852, o São Pedro é de 1884. Então, da primeira tese, quando se vem falando de hospício de uma forma científica, passam aí 50 anos até nós chegarmos aqui. E quando a gente chega no São Pedro, em 1884, a condição das instituições psiquiátricas, porque o São Pedro foi algumas das que surgiram nessa época, um dos maiores, com certeza, já não era aquela proposta original, já se falava, a primeira gestão dos primeiros 6 meses de São Pedro já se falava, no relatório do primeiro diretor, que foi o Dr. Carlos Lisboa, já aparece a palavra superlotação. E a forma, o que traziam os pacientes para o São Pedro não eram patologias, gente, a maioria eram questões sociais, né? Que para aquela sociedade, tudo que desviasse do padrão normal de comportamento era considerado loucura. Então, desde dos comportamentos dentro da família. E outra, não tem recomendação médica, não tem tratamento que funcione numa instituição com 5.000 ou com 2.000 pessoas, como o Vitorino falou. Não tem como, por mais perfeito que seja, porque essas recomendações é para
para o hospital com 500, 600 pessoas, talvez, né, no máximo, né? Não tem como, não tem técnico, tinha que ter um batalhão de funcionários para poder fazer isso, e equipamentos. Né? Isso é tão verdade que a gente teve vários internos aqui, né, que não apresentavam doenças psíquicas, entendeu? E ficaram aqui durante anos, 20, 30, 40 anos. Várias, inclusive reportagens feitas aqui dentro. Exatamente, uma reportagem que ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio, né? Em 1985 foi a reportagem, que era Os Limites da Loucura, do Juarez Malta. Trazeu então para a Thaís, tá? Em 21 de junho de 87, o Correio do Povo noticia que o Hospital São Pedro sofreu um acidente, um incêndio, que teve uma grande repercussão na sociedade em geral. Gerou campanhas, inclusive das empresas jornalísticas, tanto da Zero Hora como do Correio do Povo. Tu lembra desse fato? Eu tenho uma vaga lembrança desse fato, realmente foi assim Mas aí já um outro momento, porque a sociedade ajudou. Porque hoje a gente vê muito, né? A Associação dos Amigos do Teatro não sei o quê, a Associação dos Amigos do não sei o quê, Instituto de Combate ao Câncer, enfim. Hoje você tem a sociedade civil organizada para ajudar várias instituições. O Hospital São Pedro nunca teve. A Associação dos Amigos do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Não, mas tem. Tem. Mas então é de agora. Não, já é bastante tempo. Tu te lembra que nessa época... Mas não era tão forte, então? Não era forte. Nada relacionado ao São Pedro era... Porque nessa época, gente, que eu disse que sempre foi a pior, antes da reforma, porque a reforma nos conduziu. Sim. Nos foi dizendo pra gente que ficou, né, aqui na assessoria, eu fiquei até 2019, né? Primeiro lá na secretaria e depois aqui, quase 20 anos aqui no São Pedro. E o Denis ficou mais tempo, ele ficou 42 na assessoria, e aqui no São Pedro ele veio antes de mim, em 2000, e ficou até 2019. E a gente foi se especializando na condução tanto de jornalismo, que a gente recebeu o registro de jornalistas, eu e o Denis também, por fazer, né, pela execução, além de relações públicas. E a gente foi se especializando, né, nessa área. Mas não tinha, e a reforma ela veio nos trazendo, né, o que poderia, o que deveria ser dito, o que não cabia mais, né? Mas antes disso nós não tínhamos nenhum parâmetro, vocês não tinham. Mas essa questão do incêndio, a sociedade já estava, como eu disse, daquele programa do Daut em diante, a sociedade começou a se preocupar mais com São Pedro. E no incêndio, a sociedade deu demonstração ajudando. Tu vai lembrar, tu uma vez comentaste com eles, tem aí a reportagem que a gente fez a pesquisa, né, quando fez a sala de exposição São Pedro nas mídias, e tu falou do dia que o governador Simão esteve no São Pedro e chorou, foi justamente nesse programa. Isso, e foi nesse dia que ele veio, e ele chorou, enfim, porque ele veio logo depois do incêndio. Isso. Né? E ele trouxe 30 pessoas com eles para verem a situação do São Pedro, para sensibilizar e conseguir algum recurso. E eu lembro que naquele ano já inclusive se fez uma festa de Natal. Foi a primeira vez que foi feita uma festa de Natal para os pacientes. Para a comunidade também. Para a comunidade, né? E eu lembro até que eu tinha uns colegas de relações públicas lá que estavam com medo de vir, e aí o Dr. Boésio, que era o diretor, né, disse assim: não, vocês não precisam ter medo, vocês só não pode contrariar. Se eles disserem isso aqui, se tiver com um aparelho na mão, isso aqui é uma banana, é uma banana, não discorda. E aí por isso que se criou aquela coisa de com louco a gente não discute, né? A gente a orientação que os médicos davam, né? Então vê que até o psiquiatra tinha essa posição. Gente, e assim, ó, a partir desse acontecimento, eu quero mostrar para vocês, eu estou procurando aqui no celular, as campanhas jornalísticas da Zero Hora, que elas eram chocantes, gente. Para ver como na época não se tinha muito cuidado, quer dizer, não se sabia, que era uma pergunta que eu até vou dizer para vocês, né? Que tudo relacionado a transtorno psíquico, tanto no jornal, no rádio, na palavra e na imagem, na televisão, ela cria sentidos, né? Acho que a gente não tinha muito essa noção, impacta, né? Como eu disse, se tinha muito essa noção. O repórter
tomava por base o que um ex-funcionário dizia, o que um enfermeiro dizia, alguém dizia, né? Esta aqui é a campanha da 0 Hora. Olha como diz, essas cenas podem ser assistidas diariamente sem censura no Hospital São Pedro. E são imagens de pacientes nus, atirados, né? Impactantes. E assim, o ingresso é grátis. Não saia, na saída deixe sua contribuição para que este espetáculo não continue. Fala assim: o que acontece no São Pedro é real e não podemos mais permitir que essa situação continue. Precisamos deixar de ser espectadores e partir para a ação. Nós podemos juntos fazer do São Pedro um hospital. Então eram campanhas de sensibilização de uma forma bem dura, impactante, né? Eu acho que deu resultado, ajudou. Todas elas deram resultado. A sociedade começou a enxergar de uma forma diferente e solidária para o Hospital São Pedro. Eu acho que tem um ponto aí, eu estou aqui pensando, eu acho que tem um ponto aí, ainda no meu tempo, na comunicação social, que foi quando o Jair Soares mandou construir um restaurante em forma de círculo aqui, para que os pacientes viessem, se integrassem e viessem almoçar dentro desse restaurante. Naturalmente foi uma ideia que depois foi contestada até pelos próprios diretores posteriores do São Pedro, que ali não era o adequado. Mas eu acho que a partir dali o São Pedro começou a ter uma outra visão na imprensa, porque a imprensa veio atrás do restaurante e a partir dali ela começou a ter um acesso mais seguido e ver as coisas como funcionavam. Ele abriu o São Pedro. Mesmo que saíssem essas matérias assim, chocantes, das pessoas nuas, como acontecia mesmo. Eu cansei de vir aqui com o secretário Bonô, nós entrávamos aqui no pátio, era meia dúzia de nus ali passeando, descuidadamente, sem problema nenhum, né? E tinha também as namoradas do secretário Bonô. Eu não sei se o Denis chegou a vir aqui alguma vez comigo. Era uma senhora que estava aqui há vários anos. Quando ela viu o Bonô, ela se apaixonava. E pegava a mão dele, passeava com ele, e ele gentilmente, carinhosamente acolhia aquela senhora. Eu não me lembro mais o nome dela, mas era bem conhecido. Mas assim, interessante, a sociedade gaúcha sempre foi muito solidária com a Santa Casa. Né? Principalmente depois que o Dom Vicente assumiu, né? Ela foi solidária, ela ajudava em tudo e até hoje ajuda. Com São Pedro não. Nunca teve essa. Agora, a partir dessas campanhas, começou as pessoas começaram a ficar mais solidárias. É porque não havia solicitação, não se tinha esse apelo para a sociedade. Mostrando aqui, para não deixar o do Correio, a campanha do Correio, que foi em relação a esse incêndio, era no início do inverno dele, teve até fogueira. E aí pede as pessoas para ajudar, doe pessoalmente quem puder, né? Através da SADOM, que era a Sociedade de Apoio ao Doente Mental. E aí fala do incêndio, que aconteceu no dia 21 de junho, um sinistro espetáculo que foi assistido em silêncio pelos funcionários e pacientes do maior hospital psiquiátrico do estado. Era o irônico anúncio de um inverno ainda mais frio e angustiante do que todos que eles já haviam passado, um inverno de poucas roupas, sem camas e sem recursos, motivos de sobra para se perder a razão. São Pedro, santo padroeiro do Rio Grande do Sul, sempre protegeu sua gente. Mas o hospital leva o seu nome, jamais teve quem lhe apadrinhasse. E era assim, era sempre essa solicitação. Era impressionante como se podia fazer, né, esse apelo à sociedade. E que começou a dar retorno. Quanto à fala do Vitorino, que ele trouxe justamente a questão essa em que os jornalistas vieram para ver a cozinha, que foi considerada pelo diretor inadequada, porque era considerada uma grande obra, né, e muito sofisticada para os pacientes. Nessa mesma reportagem, que até depois eu vou ver a data, né, para situar aqui no podcast, os jornalistas falam
que não conseguiam entrar para saber o que exatamente acontecia dentro do São Pedro, né? E eles reclamam essa falta de condição de saber, e isso fez com que houvesse uma curiosidade dos veículos de imprensa. Sim. Então, a voz dos jornalistas falando que não se conseguia chegar fez com que os mais jornalistas chegassem. Outra questão desfavorável também da época é que é só o Estado, com seus recursos, que podia bancar. Não havia SUS. O SUS estava na década de 80 começou a nascer. Então não tinha verba federal, não tinha doação para descontar no imposto de renda. Eu vou investir. Não tinha incentivo. Não tinha incentivo. O Estado sozinho bancando. Agora você imagina você contar só com o dinheiro do Tesouro do Estado para manter um hospital com 2.000 pacientes. A estrutura é muito grande, né? Sem falar nos outros hospitais. Então, por isso que tinha gente sem roupa, porque não tinha, sabe? A sociedade, o governo federal não enviava recursos, instituições não botavam recursos, a sociedade não ajudava. Então, como é que vai funcionar? Contextualizando só, em 83 eram 1.850 pacientes, 617 não precisavam mais de internação. Tá? No hospital já se fala na importância do atendimento ambulatorial e pacientes não querem deixar o hospital e outros foram abandonados pela família. E em 84, deixa eu correr aqui, pacientes são agrupados de acordo com a sua região. Foi uma grande iniciativa, gente. Muito da população diminuiu em função de dentro do São Pedro, no tratamento. Isso foi uma iniciativa até de um estudo dos funcionários, de dividir os pacientes pela região, porque eles criariam vínculos e se identificariam mais uns com os outros, né? Em 1985, 1.900 pacientes, isso foi em outubro, tá? 1.200 crônicos, alguns no São Pedro por mais de 20 anos. Nessa época, em 85, a paralisação de funcionários, admissões de pacientes recusadas no hospital, porque daí começou a ter uma grande dificuldade de número de leitos e de administrar. Então, a administração decidiu que não admitiria mais e os próprios funcionários impediam que mais pacientes entrassem. Falta de médicos e funcionários, dificuldades econômicas sérias. Em 1986, são 1.800 pacientes, precarização das unidades, haver reclamação de poucos banheiros e sem ventilação, quer dizer, a condição das unidades era o teto caindo, e quando faziam alguma melhoria tinham que tirar os pacientes, que eram muitos, então eles ficavam em condições ainda piores durante um período, enquanto fosse reformado aquilo, né? Então aí que surgiu também as reportagens falando da falta de condição das unidades. Em um mês ocorreram, em 86, 3 incêndios. Então o diretor pede obras urgentes, o hospital fecha por 30 dias, tem um levantamento do engenheiro e saúde tenta obter recursos para melhorar o São Pedro, isso em 86. O trabalho prioritário para a Secretaria da Saúde, num trabalho de reformulação do estabelecimento, é isso, como eu disse, tem melhoras e tem pioras, né? Nesse período de 78 a 2001. Neste período, Lia, só fazendo uma parênteses, eu não estou bem lembrado da data, mas foram criados aqui no fundo umas unidades novas, construídas, umas unidades novas. Exatamente. E também alguns pacientes passaram a pertencer à colônia Itapuã. Foi uma fase em que justamente aqueles que tinham agricultura no local de origem começaram a fazer agricultura no Itapuã. Porque o Itapuã também estava diminuindo os pacientes lá com arsenias. E era de área rural, né? Esse pessoal, muitos eram da área rural. E aí começaram a fazer transposição de pacientes para lá e deu bastante resultado, porque eles começaram a trabalhar com a terra. Exatamente. Forma de terapia, né? Agora, ali eu vi passando ali uma matéria, São Pedro inaugura a ala infantil. Ainda existe? Em meio à turbulência. Foi em 90, porque deixa eu dizer até desse período, para o Vitorino, ele estava como assessor. No início dos anos 90, eram fortes as movimentações para a implantação da reforma psiquiátrica. Foi um período, assim, de muitas discussões na sociedade, né?
e de óticas bastante diferentes e bem consistentes. E algumas muito avançadas. Né? Avançadíssimas. E encontrou acolhida na gestão da época. O Jornal do Comércio, em 21 de janeiro de 1991, noticia que o Estado quer acabar com os hospitais psiquiátricos. Isso. Em abril de 1991, assume novo diretor, o Dr. Enio Arne, que promete dar dignidade ao paciente. Recebe uma instituição com instalações precárias, carentes de recursos humanos, materiais e financeiros, e conforme noticiado pelo Correio, em 25 de abril de 91, o hospital tinha 920 pacientes, 800 deles moradores, e o secretário, que era o Júlio Oxman, disse que o São Pedro não tinha condições ideais para cumprir com sua função social. A ZH publica em 18 de setembro de 91 que, para os especialistas, antes de propor o fim da extinção desses hospitais, é preciso pensar em soluções para garantir a existência. Então a gente tem aí as duas frentes, né? E aí tu tem alguma coisa para nos dizer nesse período de 91, porque em 92, que é o que tu estava citando, na Secretaria da Saúde se discute a possibilidade também de venda. Noticiado pelo Correio do Povo em 11 de agosto de 92, o secretário Júlio Oxman se pronuncia e diz que a intenção era tirar o São Pedro do mapa visual de Porto Alegre, porque a memória do São Pedro é memória de asilo. Porém, o prédio foi tombado em agosto de 91 e a ZH noticia em 10 de agosto de 92 que venda do São Pedro desagrada. Teve uma repercussão pelos grupos de representação social e movimentos de profissionais de saúde. Tudo foi tu que... Tudo nessa época. Foram movimentos grandes. Eu me recordo que o secretário Oxman, Júlio Oxman, esteve várias vezes aqui, recebeu várias comissões de funcionários e ele tinha uma ideia de que o São Pedro deveria terminar com aquela ideia de um hospício onde só tinha louco, onde era depósito de gente, não é? Essa de humanização. Era uma coisa horrível mesmo, que a gente tinha aqui do São Pedro, quem passasse de bonde ali na época do bonde, eu era guri, por exemplo, eu vinha no bonde do Partenon, terminava aqui, minha avó morava aqui no fim da linha, perto aqui da Parício Borges, a gente descia do bonde, caminhava, e a gente do São Pedro, a gente tinha medo até de passar no portão, porque era depósito de loucos, tudo que estava aqui dentro era louco, a gente não acreditava nem no médico. Se o médico saísse na porta, eles achavam que ele também era louco. Né? Era uma coisa muito horrível. E essa ideia o Oxman e o governador Colares, na época, eles tinham. Que o São Pedro tinha que terminar com aquela ideia funesta, macabra que tinha. Né? Tinha que ter a ideia de um hospital de saúde mental, mas não assim como era visto. E ali era muito difícil, né? Mas eu me recordo que teve uma equipe bastante grande de técnicos em saúde mental, que até tinha aqui nessa avenida que tem o Jardim Botânico, tem Sim. ali também um anexo. Sim, era a colônia agrícola Juliano Moreira. Juliano Moreira. Ali também começaram a colocar alguns pacientes que tinham ligação com o interior. Começaram a fazer uma separação, uma seleção para melhorar o aspecto, para melhorar as condições humanas de cada um, né? Porque realmente quando eu assumi na saúde, as primeiras visitas que eu fiz aqui, a gente saía daqui, como jornalista, a gente saía completamente arrasado, né? Porque veio aquele monte de gente amontoada. Eu tive uma visão uma vez. Foi logo no início do governo do Jair Soares como governador já, eu estive aqui com o secretário Bonot e nós vimos uma cela que até a direção do hospital fez questão de mostrar para o secretário, porque quanto mais o secretário tomasse conhecimento da coisa, podia ser que melhorasse a situação financeira do hospital, recursos, etc. Mas uma cela que nós vimos, não sei dizer se é cela ou era um quarto que atendia, tinha 28 pessoas, uma cama patente, sem colchão, era só as molas. Alguns dormiam naquela cama patente assim, outros atirados pelo chão, amontoados.
Quer dizer, era um depósito mesmo de gente, né? E às vezes, como o Denis já ressaltou, muitos nem precisavam estar aqui, porque era a tal de depressão, que hoje é comum, todo mundo. Doenças sociais, Alexandre. Doenças sociais, pois é. Né? Hoje, naquela época era difícil. Foi uma época muito difícil aqui, eu acho que na história de São Pedro moderno, vamos dizer assim, eu acho que da década de 70 até agora teve um avanço, teve muito grande um avanço. E nos últimos anos agora me parece assim que o São Pedro deve ter o mínimo de pessoas. O São Pedro não tem mais unidade de moradia. Pois é, Agora todos os pacientes estão em residenciais terapêuticos, né? No início desse ano, os últimos que estavam em unidades remanescentes foram para os residenciais terapêuticos. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no podcast Nossa Memória, Nossa História, e aqui no Memorial também, conhecendo o Memorial da Loucura do Hospital Psiquiátrico de São Pedro. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.